Dando continuidade aqui no nosso módulo 2 do nosso curso básico aí de investimento em renda variável, é um curso aqui para iniciantes. Então esse é o segundo vídeo, é o nosso segundo módulo. Você que não assistiu o primeiro, para aqui, pausa, vai lá no primeiro, assiste, depois vem aqui para você entender a sequência perfeita aqui sobre esse entendimento aqui que é básico, mas é pré-requisito aí para entrar nesse mercado. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações também. Dessa forma você vai estar prestigiando aqui esse trabalho, difundindo esse conhecimento aqui de educação financeira, que as pessoas deveriam ter desde criança, desde da infância ali na sala de aula, mas não tem. Mas aqui nesse canal você vai estar por dentro de todo esse conteúdo aqui, tanto conteúdo mais básico, quanto conteúdos mais avançados aí sobre renda variável, renda fixa, investimento como um todo. Então vamos lá. Por que diversificar? A diversificação, ela é um instrumento assim mais, eu diria, mais óbvio para que você tenha menos oscilações na sua carteira. Então, se você tem uma parcela do seu investimento na renda fixa, uma parte na renda variável, uma parte em criptomoeda, outra parte em fundos, então você tem uma oscilação menor, porque os investimentos eles não movimentam de uma forma uniforme. Então você pode avaliar o seguinte: a bolsa de valores, quando ela está em queda, geralmente a renda fixa está pagando um valor bem maior. Então, se você aproveitar a alta dos juros para investir na renda fixa e utilizar uma outra parte do seu valor para aproveitar a queda da renda variável, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Então, a diversificação, você pode fazer ela de diversas formas. Você pode diversificar dentro de um conjunto de ações. Por exemplo, renda variável, eu posso diversificar ali com 10 empresas, 5 empresas. Estou diversificando setores de empresas, estou diversificando as empresas. Então, se uma empresa falir, algo que é muito difícil de acontecer, mas se acontecer, você não perde 100% do valor aplicado em renda variável. Uma outra forma de diversificação, você não precisa diversificar somente num tipo de investimento. Você pode diversificar no investimento de renda variável e de renda fixa. Então você vai ter sua carteira balanceada entre renda variável e renda fixa. Você pode não diversificar apenas renda variável e renda fixa, ali considerando apenas ações da renda variável, ações individualmente, mas você pode investir também em fundos multimercados. Você pode investir em ETFs, né, que são fundos de índices. Você tem o BOVA11. O BOVA11 é um fundo que espelha o movimento do índice da Bovespa. Então, na Bovespa ali tem centenas de empresas ali que são negociadas ali naquele conglomerado ali. Você tem uma caixinha, várias empresas, aí você compra uma cota ali do BOVA11, por exemplo, que é um fundo. Então, se uma das empresas oscilar muito dentro do índice da Bovespa, você não vai ter uma oscilação muito brusca, já que você comprou o BOVA11, e o BOVA11 é composto de diversas empresas que compõem ali o índice da Bovespa. Da mesma forma, esses são os fundos multimercados. Fundo multimercado, ali dentro daquele fundo ali vai ter investimento em renda fixa, renda variável, vários tipos de renda variável, às vezes criptomoeda também. Então você consegue diversificar muito, tanto em setores quanto em tipos de investimento, renda fixa, renda variável. Então a diversificação é um instrumento aí o mais, eu diria, mais conservador aí para aquele investidor ali que quer ter uma segurança maior. Quais são os lados negativos da diversificação? As pessoas às vezes acham que comprar ali 100 empresas está diversificando. Não, porque o risco que você pode mitigar ali com a diversificação, ele chega a um limite dele, né? Você vai diminuindo o risco, chega um ponto que a curva daquele risco vai ficar uniforme. Então não importa se você bota mais 10, mais 20, mais 30 empresas, o risco vai ser sempre o mesmo. Então tem um limite para você diversificar também. Você vai, em vez de diversificar, você vai estar pulverizando o seu capital ali naquelas empresas. Um outro problema da diversificação também é que a diversificação, às vezes você tem 10 empresas, aí uma empresa subiu 1000% e as outras caíram. Aí no balanço do negócio ali você fica no 0 a 0 ou entra no prejuízo ou tem um lucro bastante pequeno. Então eu não sou muito adepto da diversificação exagerada. Você pode ali escolher boas empresas e aí vai comprar poucas ações de boas empresas. O seu risco, ele de certa forma é mitigado, mas você não vai perder tantas oportunidades de alta significativa. Por isso que é bom você conhecer as empresas que você vai investir para que você possa escolher mais de um ativo que seja de melhor qualidade. E aí você consegue até lucrar mais. Porque a diversificação, se você ganha muito em um e perde na outra, ganha muito em um e perde na outra, vai ficar no 0 a 0. Não adianta nada, você nunca vai enriquecer pulverizando a sua carteira. Então,
A diversificação que é inteligente, aquela que você faz em setores específicos, né? Porque a economia ela beneficia alguns investimentos em detrimento de outros em diversos momentos. Então você pode utilizar desses ciclos da economia para diversificar o seu investimento e conseguir extrair o melhor de cada momento de cada investimento. Aqui eu coloquei aqui esse negócio aqui, você tem aqui ações, você tem BDRs também que pode estar, que é muito parecido com ações, só que são de empresas que são listadas em bolsa estrangeira. Renda fixa, ativos internacionais, ETFs. Isso aqui é um tipo de diversificação interessante, porque ativos internacionais não vai estar sujeito às oscilações internas, no mercado interno, oscilação política, por exemplo. Os ETFs são os fundos que eu falei, né? Ele espelha um fundo de um índice. Você tem os fundos imobiliários também que você pode estar colocando na sua carteira para receber os proventos mensais ali, né? E aqui um exemplo que você poderia estar fazendo, né? Perfil mais conservador, colocar aqui 10% no ativo de risco, 90% no ativo mais conservador. E aí você alterar esses perfis com base aí no seu perfil, aí na sua tolerância a risco. Mas duas coisas aqui antes de você começar a investir de fato aí no mercado de renda variável, né, que tem muitas oscilações, é você construir, você deve ter ouvido isso várias vezes, várias pessoas, né, você construir uma reserva de emergência e também uma reserva de oportunidade, né, porque uma coisa sem a outra, uma reserva de oportunidade pode te dar um impulso muito grande em momentos muito específicos. Por exemplo, agora que muitas ações caíram muito e há uma tendência muito forte delas subirem. Se você tiver lá uma reserva de oportunidade, você pode comprar aqueles ativos mais baratos, com potencial maior de ganho. Imagina, você tem uma reserva de oportunidade e um carro que é negociado por 50 mil, alguém chega querendo vender por 30 mil, de uma forma, poxa, eu preciso desse dinheiro agora, eu vendo por 30 mil para conseguir o dinheiro agora à vista. Se você tiver os 30 mil, você aproveita a oportunidade. Se você não tiver os 30 mil, você perde a oportunidade. Nesse exemplo meu, você poderia comprar 30 e vender a 50. E a reserva de emergência é exatamente o oposto, né? A gente, quando investe em um prazo mais longo, a gente precisa ter pelo menos um seguro para caso aconteça algum evento imprevisível ruim na nossa vida. Tem pessoas que perdem o emprego, né? Pessoas que perdem o emprego e aí ele vai conseguir se manter ou ele vai precisar tirar aquele dinheiro da renda variável e de repente as ações estão em queda de 50%, você vai ser obrigado a realizar porque você não tem uma outra fonte ali para você custear pelo menos aquelas despesas mais imediatas. Então isso é reserva de emergência. Às vezes acontece uma doença na família, uma coisa assim, você precisa tirar mais dinheiro, um evento imprevisível ruim, negativo. Então as pessoas indicam aí de 4 a 6 meses de uma fonte de uma renda que te dê uma tranquilidade para você não se desesperar e ter que tirar o seu dinheiro dos seus investimentos. Então a reserva de emergência ele serve para isso. E não deixe de fazer sua reserva de emergência, sobretudo em função aí da sua fonte de renda. Aquelas pessoas que são empresárias, elas precisam de um dinheiro maior. As pessoas que são do emprego privado precisam de um dinheiro menor do que os empresários. Serviço público pode ser uma reserva de emergência menor. E você amplia a sua reserva de oportunidade, né? Tira de uma, coloca na outra. Isso vai depender muito do perfil de cada pessoa, da fonte de renda que a pessoa tem. Mas é importante pensar nessas variáveis, esses eventos imprevisíveis. Aqui são alguns investimentos em renda fixa que antes de você conhecer e investir em alguma coisa, é bom que você saiba que existe também. Você tem aqui o CDB, você tem o LCI e o LCA. Qual a diferença entre eles? O LCI e o LCA ele é isento de imposto de renda, mas em regra ele paga um valor menor do que o valor do CDB. Tipo ali 80% do CDI, 90% do CDI, 99% do CDI não paga imposto de renda e alguns deles colocam uma carência ali para você poder tirar aquele dinheiro, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Os CDBs também que pagam maiores valores, eles também têm uma liquidez menor, né? Então a carência ali para você sacar. Mas em regra você vai encontrar CDBs que estão pagando mais, tipo 150%, 120% do CDI, né? Valores mais altos, né? Mas aqui tem imposto de renda também que você vai ter que pagar. A alíquota do imposto de renda é uma alíquota regressiva, né? Que você vai pagar mais em função do menor prazo que você deixou o dinheiro investido. Por exemplo aqui, se você deixar o dinheiro investido até 180 dias, no caso aqui da renda fixa, você vai pagar 22,5% sobre o lucro que você tiver nesse período. Se você deixa de 181 a 360 dias, você já vai pagar menos, 20%. E a alíquota mínima que você deixar acima de 721 dias, você vai pagar só 15% de imposto de renda. Então, quanto maior o prazo que você planejar e deixar o dinheiro investido, menor vai ser o valor do imposto de renda que você vai pagar sobre esse valor que ficou investido.
Você tem aqui o Tesouro Direto também. Tesouro Direto são títulos públicos que você pode ser negociado. Aí você mesmo comprar esses títulos públicos é o investimento mais seguro que existe, porque você está emprestando dinheiro ao governo. Né? Você empresta dinheiro ao governo e o governo vai te remunerar uma taxa. É nesse valor aqui. A liquidez aqui do Tesouro Direto é uma liquidez muito boa, né? É D+1, você consegue sacar esse dinheiro aqui, prazo muito inferior aí a alguns investimentos, tipo CDB ou LCI, a não ser que o CDB que você pegue tenha liquidez diária. Então, quando você vai fazer algum tipo de investimento, faça a avaliação da taxa de juros que ele está remunerando e da liquidez também, né? Em quanto tempo você consegue sacar, quanto tempo você vai ter que manter aquele dinheiro preso. Temos aqui outros aqui, né, títulos, né? Tem títulos de renda fixa, título de renda variável. No caso, título de renda fixa, nós temos as debêntures. As debêntures são títulos da dívida privada. As empresas, em vez de captar dinheiro lá de um banco, por exemplo, ela consegue emitir debêntures para o mercado e aquelas pessoas estão emprestando dinheiro para aquela empresa. Como uma empresa, em regra, aí, ela tem um risco maior, né? Enquanto ela está precisando desse dinheiro aí, tem que avaliar o porquê que ela está precisando desse dinheiro. Ela costuma pagar valores mais altos por conta do risco também. Renda fixa tem Tesouro Direto, também tem vários títulos nesse sentido. Tem títulos também de renda variável, ações, por exemplo. Nós temos fundos, tem vários tipos de fundos. Nós temos os fundos imobiliários, nós temos fundo multimercado, fundo de renda variável especificamente, fundo de renda fixa, vários fundos nós temos aí. E é uma forma de investimento também, muito negociado. Nós temos contratos a termos, contratos futuros, contratos de opções, contrato swap. Eu não vou entrar muito nesse aspecto porque já é uma questão mais avançada, mas saiba que existe. Às vezes aquela pessoa ali tem uma plantação de alguma coisa, uma plantação de milho, por exemplo, e a colheita vai ser daqui a 6 meses. Ele consegue fazer um contrato aqui prevendo um valor futuro, né? A partir daquela negociação ali, ele garante a produção dele, como se estivesse fazendo um seguro, né? Para evitar que haja oscilação do preço. Imagina que o preço caia abaixo do custo de produção dele, ele pode tomar prejuízo muito grande. Então existem vários tipos de contrato que você pode estar fazendo. Inclusive, no final desse treinamento, eu vou falar um pouco sobre opções, que você pode estar utilizando opções para fazer um seguro na sua carteira, né, com a operação de hedge. Aqui só temos aqui ações, fundos, derivativos. Mercado primário versus mercado secundário. Nós vimos aí que no primeiro módulo falamos sobre os IPOs, como é que a empresa faz um IPO e por que ela faz um IPO. Naquela oferta pública inicial lá, que é o IPO, a empresa, é uma questão aqui de negociação no mercado primário. Por quê? É a empresa vendendo participação dela ali no capital social dela para um investidor diretamente. Então, quando uma pessoa ali compra uma ação ali no IPO, né, na oferta pública inicial, é uma transação ali no mercado primário. A partir dali em diante, já vai ser mercado secundário. Não é mais da empresa para o investidor. Vai ser de investidor para investidor. Então, a pessoa A está vendendo para a pessoa B. Aí a pessoa B vende para a pessoa C. Aqui já é um mercado secundário. Renda variável, nós temos vários títulos de renda variável. Temos ações, fundos, que são fundos imobiliários, né? Os FIIs. Nós temos ETF, né? Que é Exchange Trade Funds, que é fundo de índice. Nós temos o câmbio, criptomoeda, fundos de investimento, muitos investimentos em renda variável, que você pode estar se especializando em cada um deles ou em alguns deles, né, para você estar diversificando seus investimentos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a análise gráfica. Análise gráfica também é chamada de análise técnica. A análise gráfica é muito utilizada pelas pessoas que gostam de fazer trade, né, tanto day trade quanto swing trade. É um instrumento muito interessante, né, só que eu não recomendo utilizar estritamente análise gráfica, porque elas às vezes confundem a pessoa, né? Às vezes a pessoa pensa que vai entrar uma tendência de alta e ele faz um violino gráfico e a empresa cai. Aí a pessoa vai ter sempre aquela sensação: poxa, só porque eu comprei caiu? Poxa, só porque eu vendi subiu? Então, operar só por gráfico costuma ter muito disso, né? Então, nós recomendamos assim no sentido de avaliar diversos fatores antes de comprar ou vender uma ação. Análise fundamentalista nós vamos ver mais para frente. É o que eu mais recomendo, né? Mas para a pessoa que quer fechar o ciclo ali, ter uma segurança maior, utilizar as duas análises, a gráfica e a fundamentalista, vai dar um embasamento muito melhor. E aí opera também baseado nos cenários, né? Cenário econômico, tanto interno quanto externo, avaliar também a situação daquela empresa, etc. Então nós temos aqui a teoria de Dow, né? A análise técnica foi fundamentada pela teoria de Dow, que ele fala que os preços dos ativos refletem a reação do mercado em relação às informações relevantes.
Ou seja, o preço desconta tudo, tem tendências e padrões que se repetem. Essa questão de tendência e padrão que se repete, isso é uma coisa do ser humano, né? Ser humano não, do ser vivo. Você pode ver que há padrões que se repetem. Nós vivemos de rotina, e a rotina ela se repete. Você pode utilizar, inclusive essa é a tese dessas análises, né? Você utilizar o passado para projetar o futuro, porque em regra os movimentos tendem a se repetir. Tem movimentos no gráfico que causam um certo desconforto ou uma certa tranquilidade para comprar ou vender um ativo. Então esses movimentos, como tem várias pessoas analisando esse mesmo índice, analisando esses movimentos, então elas tendem a ter movimentos semelhantes e aí fazem com que o movimento da ação tenha uma certa similaridade se considerar apenas esses eventos. Vamos ver aqui nos tipos de gráfico. Tem vários tipos de gráfico. Tem um gráfico de linha, tem um gráfico de vela, né, que é o candle. E aí cada gráfico ele vai trazer um certo nível de detalhe e um certo nível de conteúdo também, né? Então você vai ter mais informações ou menos informações, a depender do gráfico que você escolha. O gráfico de linha não é um gráfico muito usual, mas o gráfico de barras pode ser um gráfico que tenha mais informações, né? As barras são ligadas pelo preço máximo ao preço mínimo, em que foi negociado o ativo durante o pregão. Aqui, ó, um pequeno traço à direita representa o preço de fechamento, outro traço à esquerda representa o preço de abertura. Então são informações que você pode estar utilizando de balizamento. O gráfico mais utilizado que a gente utiliza é o candlestick, né? É o gráfico de velas. Cada velinha dessa aqui vai representar um período. Você pode escolher ali o gráfico diário, o gráfico semanal. Tem pessoas que operam o gráfico ali de 15 minutos. Isso vai depender do tipo de operação que a pessoa quer fazer. Às vezes a pessoa faz aquela operação scalp muito rápida ali, uma operação day trade, uma operação de swing trade. E aí cada periodicidade desse gráfico vai fazer mais sentido ou menos sentido para aquele especulador, né? Então, avaliando aqui esse gráfico, veja aqui que nós temos gráficos candles que estão vermelho e verde. Vermelho é porque naquele dia ali foi, no caso aqui, utilizando um gráfico diário, naquele dia fechou em queda, o verde fechou em alta. Perceba que alguns candles aqui, eles têm uma cauda maior para baixo e uma cauda maior para cima. O que isso quer dizer? Que nesse dia aqui, ó, a queda que essa ação teve foi uma queda muito mais expressiva, mas antes do fechamento do dia, ela voltou a subir. Isso às vezes pode indicar que há uma tendência de reversão, né? Perceba aqui que você pode estar analisando não só o candle, mas também o volume financeiro. Se você teve uma reversão aqui nesse dia com volume financeiro atípico, um volume financeiro alto, quer dizer que no dia seguinte é muito provável que não tenha mais uma queda como teve nesse dia. Você pode perceber que no dia seguinte aqui, ó, a queda já foi uma queda bem menor, no outro dia já foi uma tendência de alta, no outro dia meio que deu uma estabilizada, depois subiu no outro dia. Então perceba que se você analisar aqui tanto o comportamento do candle quanto o comportamento aqui do volume financeiro, você pode estar avaliando uma tendência nisso aqui, né? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Um gráfico de 60 minutos aqui é formado por 5 candles de 15 minutos. Veja aqui que os candles aqui, ó, ele vai demonstrar aqui alguns pontos importantes, né? Você tem aqui mínima, ponto de mínima, ponto de máxima, né? Então você vai ter informações sobre a abertura do mercado. Abriu em tal valor e aí chegou no máximo de tal valor. Então cada candle desse ele vai trazer essas informações. Você tem duas variáveis no candle, né, que é preço e tempo. O preço você vai ter aqui na variável aqui, ó, do eixo vertical, né, o preço aqui ele partiu de X reais até Y reais. E esse eixo aqui, que é um eixo horizontal, é o tempo, né? Então você tem um gráfico diário aqui que vai ser um dia, que vai ser 2 dias, 3 dias, 4 dias e assim sucessivamente. Vai depender também do período que você escolha para estar avaliando aí. Você tem um gráfico aqui, o mensal, semanal, diário. No caso aqui no intrade, né, que é dentro daquele trade daquele dia ali, pode variar aqui em horas, minutos. Vai depender aqui da estratégia que a pessoa está implementando. Então aqui dois pontos importantes, dois indicadores interessantes aqui, muito utilizado, é a resistência e o suporte. A resistência é o ponto máximo que a ação chegou. Então, aquele ponto alto ali, que é chamado de resistência, e o ponto mínimo que a ação chegou é chamado de suporte. Há uma tendência
que a ação, quando ela chegue no valor da resistência dela ali, haja uma tendência de queda, porque os investidores dificilmente eles vão querer apostar numa alta, sendo que a ação chegou ali no ponto mais crítico dela, do histórico dela. Então vamos supor que esteja R$10 aqui, a tendência é que as pessoas realizem um lucro, então forcem que essa ação, essa cotação aqui, ela volte a cair de novo. Quando ela chega no ponto mínimo de suporte, há uma tendência, um efeito psicológico aqui, de que a ação está barata e que há uma tendência de alta. Então as pessoas pensando nisso, todo mundo resolve comprar aqui. Aí fica nesse bate e volta, bate e volta. Bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra. Só que existem outros indicadores também que vão fazer com que esses dois pontos de resistência e suporte não sejam os únicos a serem avaliados, né? Então, se houver um rompimento dessa resistência, nós vamos ver aqui para frente que se a ação entrar em topos e fundos ascendentes, há uma tendência de alta e vai ser criada uma nova resistência e um novo suporte. Então, essa resistência e esse suporte aqui vai ficar para trás e aí vai ser uma nova análise. E aí você pode estar inserindo outros índices também para chegar nessa conclusão. Aqui no caso você tem topo e fundo. Veja aqui que aqui nós temos um topo aqui e nós temos aqui um fundo. Aí você tem um topo aqui que está descendente. Em relação a esse topo anterior aqui, ele está um pouco mais baixo. Isso pode indicar uma tendência de queda, né? Essa tendência de queda aqui que foi vista aqui mais para frente, chegando aqui em um novo nível de suporte. Perceba que aqui você tinha um suporte, agora você tem um suporte mais baixo. Esse suporte mais baixo aqui pode ter dado a informação aqui, né, que seria um excelente ponto de entrada. E esse ponto de entrada aqui, ele pode aqui informar que o mercado vai entrar aqui numa tendência de alta, né? Você pode ver aqui que teve novos topos e fundos ascendentes, fazendo com que a cotação subisse bastante. E aí você vê aqui que nesse ponto aqui, por exemplo, ele chegou aqui, equiparou o topo de antes, mas ele deu uma lateralizada e voltou a subir, fazendo um topo mais alto do que o topo anterior. Então isso aqui pode ter indicado aqui uma tendência de alta mais consistente. Deu uma leve queda aqui, depois voltou a subir e continuou subindo. Então essa análise de tendência aqui de topos e fundos, analisando ponto de suporte, ponto de resistência, pode ser um indicador que você pode utilizar para fazer trade, né, ou para entrar e sair numa operação de curto prazo. E você tem vários tipos de indicadores, né? Média móvel, por exemplo, a média móvel porque ele tira a média dos últimos valores ali, tanto ascendente quanto descendente dos pontos de alta e baixa, vai tirando a média e toda vez que há uma atualização da ação, ele vai atualizando essa média também, por isso se chama de média móvel. Ele mostra o valor médio de uma amostra, é uma medida de tendência. Então se a média móvel ela vai ali se movimentando, mostrando que a ação está subindo, perceba aqui, ó, topos e fundos ascendentes, ele vai atualizando a média, que ele vai calculando aqui com relação aos valores anteriores. Vai atualizando, você pode ver aqui que é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Né? Você vê aqui, ó, tendência de queda, então pode dar informação de vender, tendência de comprar. Né? Então aqui você pode estar utilizando desses indicadores. São muitos indicadores que você pode estar utilizando para avaliar em uma operação de curto prazo. Mas é como falei anteriormente, ficar analisando somente gráfico não vai te dar a garantia de que você vai lucrar na bolsa de valores. Inclusive, há vídeos que eu falo a respeito sobre operações de day trade. Além de você pagar mais imposto de renda, você tem riscos maiores. E aí não é o foco aqui das minhas estratégias, né? Embora eu faço em momentos que eu vejo que tem um ponto de entrada muito evidente, um acontecimento muito claro, aí dá para você ganhar ali naquele curto prazo ali. Mas ficar como regra ali o tempo todo, comprando e vendendo, eu já não recomendo tanto não. Então, qual o checklist que você poderia fazer? Avaliar a tendência de mercado. O mercado está em tendência de alta, está em tendência de baixa. Então, existem momentos, né, que há uma tendência de baixa mesmo. Caso de eleições, por exemplo, é um momento em que a gente sabe que a volatilidade da renda variável ela aumenta demais. Né, e a depender do candidato que esteja tendenciando ali a ganhar a eleição, ele pode entrar numa tendência de baixa ou tendência de alta. O mercado está respeitando o nível de suporte e resistência, isso pode ser analisado aí avaliando o gráfico passado, né, se ele está respeitando ou não. Até para avaliar, se ele estiver respeitando, muito provavelmente os dias posteriores aí ele vai continuar respeitando. Não que isso seja garantido assim, né?
mas é provável que aconteça. Aqui os indicadores apontam. Os indicadores, cada um deles se pode estar utilizando como um instrumento ali para você estar fortalecendo ou não aquela expectativa que você está criando em cima daquele ativo. Então você pode estudar diversos indicadores. O curso aqui não é um curso, não é voltado para análise gráfica em si, mas são muitos indicadores que você pode estar utilizando como instrumento para subsidiar a sua decisão. Ponto de entrada e saída tem que ser muito bem definido, estabelecer ali um stop, né? Qual vai ser o stop, porque às vezes você acha que a ação vai seguir um caminho, ela segue um outro caminho totalmente inverso, e aí você para e fica ali sentado olhando para a ação caindo. Não é possível não, ela vai voltar a subir, e aí você espera o timing, aí chega um valor tão pequeno ali que você fala, vou largar, deixa esse negócio quieto aí mesmo, aí você fica talvez preso lá numa ação durante meses ou anos. É o caso da Oi, né? A Oi, o pessoal dizia, R$1, a Oi tá barato, eu vou entrar na Oi. Não avaliou os riscos, a Oi foi por 80 centavos, 70 centavos, 50 centavos, não, já caiu demais já, caiu absurdo, não tem mais como cair, depois caiu para 40 centavos, 30 centavos, hoje batendo 17 centavos, ou seja, se você está comprado e você não bota um stop, não avalia direitinho, você vai descobrir que o fundo é muito mais fundo do que se pensa. Quando você chegou lá no fundo do poço, você vai descobrir que o poço tem um subsolo. E chega no subsolo, vai descobrir que no subsolo tem um alçapão lá embaixo. E esse fundo nunca tem fim, meu amigo. Nunca tem fim. Então, é bom se precaver e ter alguns mecanismos eu diria, de plano B aí para você sair da operação se ela der errado. O stop é um desses pontos. Stop é quando você, vamos supor, você coloca lá, comprou uma ação por R$10 e você deixa uma ordem aberta a R$8. Se a ação cair para R$8, automaticamente ela vai vender por aquele preço ali que você definiu. Isso é um stop. Você pode ter um stop loss, que é um stop no caso de perda, né? Se ela cair até aquele valor, ela aciona automaticamente. E um stop gain, que é quando a ação sobe. Você pode botar lá, comprou a 10, se ela bater R$12, vender automaticamente. Então são estratégias que você pode deixar automatizadas ali, tanto se protegendo quanto para garantir o lucro que você acha que a ação vai chegar, né? E aqui, invista de forma a não comprometer significativamente o seu capital. Às vezes a pessoa ganha uma vez, ganha duas vezes, acha que vai ganhar sempre. E uma coisa aqui que eu tenho visto aqui, eu já invisto no mercado de ações há quase 10 anos, uma coisa que eu tenho visto muito acontecer com as pessoas é acharem, né, que vai recuperar o dinheiro que perdeu quando aporta mais dinheiro. Às vezes você comprou R$1.000, aí dos R$1.000 já ganhou 10%, 1.100. Aí você já fica feliz, né? Pensa ali que, poxa, né, o negócio é legal. Se fosse 10 mil tivesse colocado, eu teria ganho R$1.000 aqui, esses 10%. Então vou aportar mais. Aí você aporta mais dinheiro. Aí desde que você aportou, aí caiu 10%. Aí você aportou, sei lá, 10 mil, caiu 10%, você ficou para R$9.000. Poxa, perdi R$1.000. Aí você pega e começa a aportar valores maiores. Então eu tenho visto muitas pessoas, quando ganha muito pouco, ou ganha um percentual alto em cima de uma base pequena, né? Ganhei 20%, mas em cima de R$1.000. Só perdi 2%, mas em cima de R$100.000. Então em valores absolutos você está perdendo muito mais do que ganhando. Então isso é uma coisa que tem que ter em mente. Um efeito psicológico que a pessoa tem é querer aportar, fazer preço médio, aportar mais dinheiro para tentar recuperar as perdas. E aí se vê atolado cada vez mais e aí o prejuízo fica gigantesco. Então aqui, antes de você investir, você tem que abrir uma conta numa corretora. Eu falei lá no primeiro vídeo, né, no módulo 1, que a corretora ela é uma intermediadora para você fazer esses aportes. Ela funciona como um banco, só que é um banco voltado somente a isso, a investimentos. Então a corretora, é por meio dela que você vai comprar um título público, vai comprar um outro título, um LCI, um LCA, comprar ações, comprar fundos imobiliários, vai comprar por meio da corretora. A abertura da conta de uma corretora é muito simples, você simplesmente vai lá no site da corretora, abrir conta, preenche com os seus dados pessoais lá, seu nome, seu CPF, manda o comprovante de residência, preenche um questionário lá para entender qual seria o seu perfil de investidor, se é um perfil mais agressivo, se é um perfil mais conservador. E aí só espera. A corretora vai confirmar a abertura da conta, vai te dar o número de conta, o número para você transferir o valor para ela. Lembrar que não aceita Pix, tem que ser via DOC ou via TED.
E aí você faz a transferência do dinheiro para ela e chegando lá você vai ter acesso a um portfólio, tanto de indicações da corretora, quanto aquilo que você mesmo acha que vale a pena comprar. E ali você compra, é simplesmente comprar ou vender. Comprar ou vender é a coisa mais simples que existe. O complicado é você saber o que comprar e o que vender. Mas lá tem inclusive alguns treinamentos que você pode estar avaliando, tanto o histórico daquele investimento, quanto você pode ter acesso aqui no meu canal, aqui vários investimentos que são interessantes, né? Que aí eu explico os fundamentos, como é que eles funcionam, e a partir daí você toma as suas decisões. Aqui é um home broker de uma das corretoras que eu uso, eu trabalho também quando investe. Aqui você tem o ticker dos ativos e aqui você coloca, você pode clicar no mais aqui e adicionar outros tickers. Aqui você vê aqui a variação que está tendo no dia, você pode ver aqui que opções, a variação é extremamente mais elevada do que a variação de ações. Então aqui uma ação da Petrobras caindo 5%, uma opção put, que é uma opção de venda da Petrobras subindo 82%. Esse é um conteúdo que eu tenho aqui no canal também, que você pode estar pesquisando aí e assistindo. E aqui você tem a carteira que você tem, aqui você tem um gráfico, ainda que seja simples. Esse aqui é o home broker simples, mais simples que tem. Você tem outros home broker mais bem elaborados, né? Você tem o Profit Pro, você tem algumas corretoras que inclusive fornecem gratuitamente algumas ferramentas mais avançadas. Mas como esse curso aqui é um curso mais básico para aquela pessoa que está iniciando, então eu vou me ater a essa plataforma que é a plataforma mais simples. Mas aqui você pode comprar e vender tranquilamente. Você tem aqui o book de ofertas, que você escolhe aqui qual o ticket que você quer ver. Aqui é uma opção, por exemplo, uma opção da Cielo. Aqui você sabe aqui quanto tá as ordens, o valor das ordens. A ordem de compra tem 3 centavos, 2 centavos, a ordem de venda 5 centavos, 6 centavos. Esse spread aqui é a diferença, né, entre ordem de compra e de venda. Enquanto os valores não se alinharem, vai ficar travado aqui sem liquidez. E aí quando você fizer uma compra ou uma venda, ou emitir uma ordem aqui, essa ordem que você deu aqui vai para uma lista de ordens, que vai ficar aberta até ser executada. Se tiver algum tipo de problema na sua ordem, tipo você não tiver saldo, ou você vendeu uma opção com valor a mais do que as garantias que você tinha, vai dar como rejeitada. Se deu tudo certo, vai ser executada. E enquanto não chegar no valor, se deu aqui, por exemplo, uma ordem de venda por 4 centavos, a ordem de compra aqui está em 3 centavos, sua ordem vai ficar em aberto aqui até alguém querer comprar pelo valor que você quer vender, ou comprar e vice-versa. Lotes de ações. As ações, ele em regra, é negociado em lote de 100. Mas você pode comprar ações no mercado fracionado aí, adicionando a letra F no final aqui do código do ativo, né, do ticker. Bastava colocar aqui, ó, aqui é do IRB, é Instituto de Resseguradora. Bastava colocar um F aqui no final, aí você poderia comprar 1, 2, 3 valores unitários. Aqui é a boleta de compra e venda. Basta você clicar aqui em comprar, bota o código da ação, a quantidade que você quer comprar, a validade daquela sua ordem, que você pode botar ordens válidas para prazos maiores, para o mês seguinte, para daqui a um ano. E aqui você bota o preço que você quer pagar, no caso da compra. Lembra que eu falei lá sobre o stop loss, por exemplo? Você pode criar aqui uma ordem aqui, ó, stop loss aqui, e um stop gain, né? Definir valores aqui para você vender automaticamente. E aqui você bota a sua senha, que é a sua assinatura eletrônica, e clica em comprar. Se você quiser se vender, você já comprou aqui, você quer vender agora, você clica aqui em vender, bota o ticker, a quantidade, bota o preço que você quer vender, bota a sua senha e aqui vai estar escrito vender. Então é simplesmente isso para comprar e vender uma ação. Interessante que não é só para ação que é assim. Um fundo imobiliário, por exemplo, você bota o código também. O fundo imobiliário você pode comprar assim as ETFs também, né? O BOVA11, por exemplo, você pode colocar aqui BOVA11, a quantidade, da mesma forma. Então é muito simples comprar ou vender. E assim a gente encerra esse módulo 2 e nós vamos partir para o nosso terceiro módulo no próximo vídeo, em que eu vou mostrar aqui como escolher as melhores ações. Agora que você tem conhecimento aí sobre pelo menos aqueles conceitos mais básicos, como é que funcionam as ações, no próximo módulo a gente vai ver como encontrar as melhores ações. Vamos ver ferramentas que você pode estar utilizando, alguns sites que você pode estar observando. Vamos falar sobre análise fundamentalista, que é muito interessante para aquelas pessoas que querem viver de dividendos, conseguir uma renda passiva no médio e longo prazo, como fazer aluguéis de ações, como fazer operação de hedge para proteger a sua carteira. Então não perca esse terceiro módulo, que vai ser um dos módulos mais importantes aí desse curso. Para você que não se inscreveu no canal, já peço que se inscreva, já deixe o sino de notificações ativado.
Clica em gostei desse vídeo também, porque se você clicar em gostei, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e encaminha para outras pessoas também. E assim você consegue até prestigiar esse trabalho que eu estou fazendo. Então até o nosso próximo encontro e eu te vejo no módulo 4.